Bem-vindos a mais um episódio do ADM em um Cast. Neste episódio, a gente vai falar sobre a departamentalização. Na verdade, não só esse, mas uma sequência de episódios que vai tratar sobre departamentalização, seus diferentes tipos ou critérios de departamentalização. Mas antes de a gente começar especificamente a falar sobre departamentalização, a gente precisa dar o contexto. O que é a departamentalização? Onde ela se encontra especificamente? Essa é a visão geral da departamentalização. Bom, a gente já sabe que são 4 as funções do administrador, segundo a teoria neoclássica, decorrente da teoria neoclássica. Essas funções são planejar, organizar, dirigir e controlar. 4 funçõezinhas que são desempenhadas pelo administrador no momento em que ele administra, faz a gestão da organização. A gente vai tratar de uma delas especificamente, a organização. Organizar. Quando o administrador precisa organizar, ele vai, segundo o próprio Chiavenato, Robbins, determinar as atividades específicas necessárias ao alcance dos objetivos que foram inicialmente planejados na etapa anterior, que é o planejamento. Agrupar as atividades em uma estrutura lógica. Com isso, vem a departamentalização. Designar as atividades, as específicas posições e pessoas, ou seja, cargos e tarefas. Você vai estar, quando organiza, de fato, organizando, colocando no seu devido lugar cada uma das coisas, sejam elas físicas ou normas e regulamentos, propondo normas e regulamentos para que a organização possa seguir, para que as pessoas dentro da organização possam seguir. Você está dispondo os meios, você está alocando recursos. Isso é organizar. Você está dividindo o trabalho. Departamentalização está intrinsecamente ligada à divisão do trabalho. A gente ainda não vai tratar do conceito de departamentalização, mas a gente vai falar sobre divisão do trabalho e a consequência da divisão do trabalho, que é a especialização. Robbins trouxe para nós 6 diferentes elementos da estrutura da organização. Quando você está lá, dispondo esses meios, alocando os recursos, desenhando a organização, você está estruturando a sua empresa. E ela precisa de alguns elementos específicos para conseguir montar essa estrutura. Primeiro delas, a própria especialização do trabalho, a divisão do trabalho. Indica até que ponto as atividades podem ser divididas e separadas. Departamentalização indica qual é a base para o agrupamento dessas tarefas. A departamentalização, e a gente vai ver isso em um próximo episódio, ela basicamente vai tratar da forma de se dividir o trabalho, quais os critérios que serão adotados para se dividir o trabalho dentro da organização. A organização tem funções diferentes, a organização tem produtos, serviços diferentes, e o administrador, no momento em que vai estruturar essa organização, ele precisa pensar na forma mais racional de dividir esse trabalho, para que esse trabalho consiga ser de fato executado e os produtos ou serviços entregues aos clientes. Cadeia de comando, outro elemento da estrutura organizacional, amplitude de controle, quantas pessoas cada executivo consegue dirigir com eficiência. Centralização e descentralização, ou grau de centralização. O que significa isso? Onde estará alocada a autoridade para a tomada de decisões? E formalização, outro elemento da estrutura organizacional. A formalização basicamente vai dizer se há normas e regulamentos ou quais serão as normas e regulamentos que serão estabelecidos para que sejam, de fato, cumpridas essas normas e a organização funcione como ela deve funcionar e não simplesmente seja uma tentativa e erro. Legal? Bom, a divisão do trabalho e a especialização, mais uma vez, estão intrinsecamente ligados e são elementos ali da estrutura organizacional. A divisão do trabalho, ela precisa acontecer. Uma pessoa não dá conta de tudo, então você precisa racionalmente escolher quais serão essas pessoas ou quais serão as áreas designadas responsáveis por cada um desses trabalhos. Você pode dividir o trabalho verticalmente e com isso você acaba criando níveis hierárquicos diferentes e você pode dividir o trabalho horizontalmente na organização. A divisão vertical do trabalho, ela vai necessariamente ser ou gerar níveis hierárquicos diferentes. Posto
Por que Avenato? A divisão vertical do trabalho refere-se aos níveis de autoridade e responsabilidade, como na escala hierárquica de Fayol ou no princípio escalar de Mooney, definindo os escalões da organização que detêm diferentes níveis de autoridade. Assim, você está dividindo o trabalho verticalmente, sabendo quem manda em quem tem responsabilidade para com quem. Divisão vertical do trabalho. E a divisão horizontal? A divisão horizontal do trabalho refere-se aos diferentes tipos de atividades da organização, como na especialização de Fayol ou no princípio da homogeneidade de Gulick. No mesmo nível hierárquico, cada departamento ou seção passa a ser responsável por uma atividade específica e própria. A divisão do trabalho no sentido horizontal, que assegura a homogeneidade e equilíbrio, é chamada de departamentalização. Ou seja, a departamentalização, e a gente vai tratar disso mais especificamente em um episódio, é a divisão horizontal do trabalho na organização. E existem diferentes critérios para se dividir esse trabalho, a gente detalha em próximos episódios. Eu espero que vocês tenham entendido onde se encaixa a departamentalização. Basicamente, é a divisão horizontal do trabalho na organização. Logicamente, você pode dividir o trabalho também verticalmente, criando ali níveis hierárquicos, falando sobre autoridade e responsabilidade. Nessa série de episódios, a gente vai tratar sobre a divisão horizontal e os critérios que podem ser utilizados para se dividir esse trabalho. Lembrando que a departamentalização ela pode ser feita em qualquer dos níveis da organização, seja ele o institucional, o intermediário ou o operacional. Tá? É basicamente uma forma de dividir horizontalmente as atividades que serão postas para a organização. E ela se encaixa dentro da função do administrador, que se chama organizar. Legal? A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.